produzi um vídeo para o meu cliente 100% usando o celular e isso explodiu a minha visão sobre o equipamento no audiovisual, na fotografia. Tem muito pra gente falar sobre isso. Nada mais justo, antes de eu te falar sobre por que eu usei o celular, qual que é a mentalidade, o objetivo por trás disso, dá uma olhada no vídeo que eu produzi. Esse vídeo eu produzi para um corretor de imóveis e a gente foi numa das maiores construtoras aqui da nossa cidade, visitar aqueles apartamentos decorados e esse vídeo ele usa para quando ele quer apresentar um imóvel para os possíveis clientes dele. Por que eu usei o celular ao invés da minha câmera? Eu estava numa dúvida cruel de qual dos dois eu usaria, mas como eu tive que produzir em mais de 6 apartamentos com apenas 3 horas que a gente tinha para gravar, eu já aproveitei e fiz o 2 em 1. Eu estava querendo realmente me desafiar se o celular ia entregar a mesma qualidade de uma câmera, então pela questão do desafio eu já me motivei a produzir com o celular mesmo e até virando conteúdo para mim. Mas além disso, o celular ele tem um ponto que as câmeras não têm, que é a praticidade. Eu simplesmente coloquei o celular no meu bolso com a bateria carregada e falei, é com ele mesmo que eu vou. Como ia ter muita produção, eu ia ter que andar com muito equipamento lá dentro, isso ia me pesar, ia ficar um pouco difícil para poder trabalhar mesmo, por questão de logística. O celular acabou caindo como uma luva para mim nesse sentido. Com a câmera eu ia ter que levar meu gimbal, eu ia ter que levar setup de luz, e eu ia ter que transportar tudo isso com pouco tempo que a gente tinha, configurar ali manualmente todos os detalhes, isso tudo ia me causar um estresse, um desconforto, sendo que o que a gente precisava ali, na verdade, era mais de velocidade do que propriamente a técnica. Lógico que a técnica tem que ser boa, o vídeo tem que ser bom, mas a velocidade ali era mais importante para a gente poder soltar rápido isso. E sinceramente, se tratando de um vídeo que só vai veicular para lead no WhatsApp, né, no máximo vai ser ele publicado no Instagram, no feed, eu não precisava de uma saída de um arquivo com uma resolução tão potente assim, porque a mídia não ia exigir tanto. Então acho que a gente tem que ponderar dependendo da exigência do que o cliente quer. Às vezes ele realmente necessita, né, passar num telão, precisar de uma resolução, uma coisa muito mais potente, ou com o celular você consegue resolver. Inclusive eu vou falar no final do vídeo quando que eu recomendo que você use um ou use outro, né? Mas você deve ter percebido que esse vídeo tem um aspecto diferente. Você vai falar, pô, foi feito de celular, mas ficou numa qualidade, né, bem legal, bem absurda. O que eu usei de diferente para ter esse aspecto profissional? Primeiro que eu usei o aplicativo da Blackmagic App. Ali eu consigo regular todas as funções que uma câmera profissional tem, só que dentro do meu próprio celular. Eu estou usando um iPhone 15 Pro Max e aí no iPhone 15 Pro Max a primeira coisa é que eu consigo filmar em log. Filmando em log eu consigo ter um maior alcance das cores que eu quero para o meu vídeo. E se eu tenho um maior alcance das cores, eu consigo fazer um color grading muito mais aprimorado, com as cores mais legais, com uma qualidade bem mais superior do que se eu não filmasse em log. Então só por conta da colorização, isso já traz um aspecto 20 vezes mais profissional do que se eu estivesse filmando com um HDR que vem direto das câmeras do celular com as cores mais comprimidas. Mas graças ao meu iPhone 15 Pro Max, né, que agora tem essa função que antes não tinha. Um outro ponto é que usando também esse aplicativo da Blackmagic, eu consigo fazer uma exposição mais adequada que remete a gente a esse aspecto mais profissional. Então eu filmei ali em 4K 24 frames por segundo, que já é indicado para quem tem um aspecto mais cinematográfico, e usei 1/48 de velocidade no meu shutter, que caso você não saiba, existe aquela regrinha do FPS que você usa, você vai dobrar e usar um número de shutter. Então em 24 FPS eu vou usar 1/48 de shutter. Se eu fosse usar 30 FPS, eu poderia usar ali 1/60 de shutter, a mesma coisa do 60, pelo menos 1/120 de shutter, para poder ter os frames suficientes para fazer um slow motion depois e deixar tudo fluido, e essa regrinha fica bem legal de se fazer. Colocando assim, os movimentos de câmera já não ficam tão limpos, tão lisos, fica mais ou menos igual está aparecendo na imagem aqui para vocês, com um pouquinho de travamento, com um pouquinho de blur, né, que a gente fala. Tá vendo que tem uma sombra aqui na minha mão conforme eu vou mexendo ela?
Isso aqui é efeito desse 24 FPS, que é muito usado no cinema, que quando a gente assiste já remete a algo cinematográfico. E logicamente, como eu tinha o controle também do ISO, eu tentei trabalhar com o ISO mais baixo possível para evitar possíveis ruídos depois no meu vídeo final. Então repara como, utilizando esse aplicativo da Blackmagic, eu tendo esse controle total sobre a câmera e o meu aparelho que eu estava fazendo, aí eu acertei a mão em cheio. Por que eu não filmei na câmera nativa do iPhone? Porque meu SSD externo ainda não chegou e filmando na câmera nativa ia ocupar muito espaço do meu celular, eu não ia conseguir fazer. Lá no app da Blackmagic eu consigo trocar os codecs de saída de vídeo e o arquivo acaba ficando mais leve também. E o segundo ponto foi o movimento de câmera. Se tratando de arquitetura, esse nicho específico já tem uma linguagem ali que é clássica do meio deles, né? Então, as câmeras se movimentando, evitando deixar as linhas tortas, respeitando a altura da câmera dentro do projeto e outros ângulos que eu gosto de explorar, como entrando, né, voltando ali, simulando como se fosse um drone. Eu adoro fazer esse tipo de coisa, acho que funciona super bem e eu implementei isso. Respeitando esses movimentos de câmera, transformando o vídeo dinâmico, tendo entrada, tendo saída dos takes, isso começa a deixar o vídeo muito mais profissional também, porque é diferente se eu pegasse meu celular e jogasse ele para todo lado e fizesse qualquer coisa sem sentido nenhum, sem nenhum estudo técnico por trás daquilo. Não ia meio que bater, não ia ter sentido. Então a movimentação de câmera, ela é fundamental para que você tenha um vídeo final muito bem qualificado. E detalhe, tá? Todo esse vídeo eu produzi sem gimbal, realmente para me desafiar. Eu senti um pouquinho de falta do gimbal nos takes que eu andava para frente ou tinha que voltar para trás. Mesmo com a excelente estabilização que já tem no iPhone, se eu tivesse um gimbalzinho para celular, quando eu tivesse mantendo os passos ali, a linha do horizonte não ia se balancear e aí ia ficar muito mais perfeito. Mas, né, acho que passa para a proposta que eu estava querendo fazer. O terceiro ponto foi a música que eu escolhi. Eu resolvi escolher uma música que tivesse bastante marcação para que eu pudesse brincar com os cortes. Então já é uma música que para o meu projeto fazia sentido usar para um vídeo de arquitetura e por ter várias batidas bastante marcadas, os takes acabam que fica dinâmico e você quando vai descansar de ver um take já entra outro e entra outro e aí você quebra isso durante o ritmo da música e acaba que fica bem legal. Quanto mais entrar na vibe da música você fizer com o seu vídeo, muito mais legal ele vai ficar no final também. Então o áudio importa muito. E você deve ter percebido que esse vídeo teve uma cor especial. Essa cor é através dos LUTs e dos presets que eu fiz e eu vendo. Então se você quer ter cores cinematográficas, tanto nas suas fotos quanto nos seus vídeos, você pode comprar o meu pacote Premium de presets VB, que eu vou deixar na descrição aqui embaixo. Mas se você quer aprender como transformar a fotografia e o audiovisual na sua principal profissão, clica no link abaixo que tem o meu método Fotógrafo Media Movie, onde eu ensino qualquer pessoa a trabalhar com fotografia faturando 5 mil por mês. Mas vamos voltar para o vídeo. Na minha opinião, será que o celular realmente dá conta do recado ou é preciso uma câmera? Depende. Depende do tipo de trabalho que você vai fazer e a proposta que você tem. Se eu precisasse realmente de um desfoque mais de fundo, de uma coisa muito mais profissional em termos de imagem, de resolução, a câmera é uma coisa que é imbatível. Só que, como meu cliente não era tão exigente, a saída do arquivo não era de tanta exigência, o vídeo não precisava trabalhar com muito desfoque, com muitas coisas específicas que só as lentes de uma câmera conseguem trazer, ele realmente me serviu e para a rede social eu posso te falar que não obrigatoriamente você precisa de uma câmera. Um celular trabalhando só com foto e vídeo para rede social consegue dar conta, mas é inegável dizer o quanto que uma câmera realmente faz um trabalho profissional, até porque uma câmera foi criada para fazer trabalhos profissionais. Essa é a regra do jogo. Então com a câmera eu consigo alternar outros tipos de lente. Eu poderia ter usado uma 10-18 para brincar com outros ângulos, podia ter colocado ali uma lente 30mm, 50mm, 85mm para fazer ângulos mais fechados e com certeza a resolução seria hiper melhor, o desfoque seria muito maior, porque uma câmera tem uma abertura maior, o sensor é muito maior, então eu acho que depende. Eu tenho gostado de alternar para alguns tipos de trabalho. Aqueles trabalhos que me exigem mais técnica, precisão, desfoque, qualidade no resultado final, em termos de resolução, eu vou lá e uso a minha câmera. Agora trabalhos que são mais corriqueiros, para soltar conteúdos mais rápidos, para stories, algumas coisas para Reels, algumas coisas para documento de WhatsApp, né? Esse vídeo no caso do meu cliente, eu faço direto do celular porque isso eu ganho tempo, ganho produtividade e não tem necessidade de ter um arquivo tão bem produzido assim no final. Mas não quer dizer que usando o celular eu sou mais relaxado, usando a câmera eu sou mais profissional, até porque o arquivo que eu entrego no final é a mesma coisa. Eu uso luz, eu uso microfone, eu uso edição, eu uso movimentação de câmera, eu uso de todas as técnicas e repertórios que eu tenho para poder produzir um material de qualidade final. Tanto que meus clientes nem têm percebido quando eu uso câmera e quando eu uso celular. Isso é sinal de que os clientes, no final das contas,
nem se importam tanto com isso. Eles só querem um vídeo bom no final, ou foto boa, né, no final, sendo entregue para eles. E já vou puxar um gancho para te dar uma dica. Começa com o que você tem na mão hoje. Se a sua câmera é ruim para vídeo, mas é boa para foto, vai e faz vídeo com o seu celular e foto com a sua câmera. Você pode mesclar, não tem problema nenhum. Ou se você tem uma câmera e não tem um celular tão bom, faz tudo com a sua câmera. O importante sempre é entregar no prazo, entregar o que o cliente quer e fazer um excelente trabalho técnico no final. Até porque se a gente trabalha com fotografia, com vídeo, a ferramenta ela é um detalhe dentro do nosso trabalho final que tem que ser feito. E eu quero saber uma opinião de vocês. Vocês querem que eu fale mais de celular aqui nesse canal, nos conteúdos do Instagram? Se você que me acompanha, por favor, me dá esse feedback. Eu tenho muita vontade de trazer como que eu faço a colorização, como que eu uso os ângulos, que ideias que eu tenho, quando que eu uso o celular na prática, usando o celular na prática. Pode lançar a real nos comentários aí que eu vou adorar saber, vou responder todo mundo também. Você pode me seguir no Instagram, meu curso, meu preset estão aqui na descrição. Se inscreve no canal também porque eu vou lançar uma paulada de vídeos daqui pra frente e a gente se vê nos próximos vídeos. Eu fui!